Olá, professor, colegas e demais ouvintes. O presente trabalho visa fazer um aparato de forma clara e objetiva a alguns movimentos literários no Brasil, tais quais o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Ao longo desta exposição, iremos destacar os contextos históricos, características primordiais e autores que permeiam cada corrente, objetivando a compreensão das transformações estéticas e temáticas que mudaram a nossa produção literária. O movimento realista naturalista, ele desenvolveu-se em fins do século XIX e procurou captar a realidade à sua volta a mais fiel possível. O contexto do momento era a Segunda Revolução Industrial, que era vivido lá na Europa, que era marcado pela participação das ciências no aperfeiçoamento das máquinas e nas técnicas de produção. Em termos teóricos, o realismo ele contou com a influência do materialismo histórico, que era proposto por Marx e Engels. Ele também contou com o evolucionismo de Darwin e pelo positivismo de Comte. Então, à proporção que o século XIX avançava, a ciência e o racionalismo, eles dominavam a visão do homem a respeito do mundo. Países como a Inglaterra, a França, a Rússia, a Holanda, entre outros, eles vivenciaram intensamente a Revolução Industrial. Já o Brasil, ele vivenciou o realismo, que foi movido pelas influências europeias. A exemplo, podemos citar a luta de classes, o avanço na ciência e as leis infalíveis deterministas. Os romances escritos nessa época, eles demonstravam a busca da análise objetiva do real, de tal modo que as massas humanas e seus costumes, vitimados pelo crescimento desordenado e acelerado, eles vieram à tona para o conhecimento do leitor. Foi com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, de 1881, que cronologicamente podemos citar que o realismo iniciou-se no Brasil, porque o romance, ele trata-se de um romance inovador para a época e para a crítica, na qual o autor ele se mistura a um defunto e vice-versa. Portanto, é bem verdade que nesse viés estava lançado o movimento realista, o qual caracterizou-se pelo universalismo, distanciando-se cada vez mais do pensamento romântico. Por meio dele, do realismo, a família brasileira ela foi narrada como de fato ela é, com seus defeitos e mazelas sociais, contrapondo a posição bem comportada romântica. Por isso, os romances da época evidenciavam os defeitos burgueses, colocando assim a literatura e o romance como armas de denúncia e combate social. O naturalismo foi um movimento literário que teve início em 1881, com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio Azevedo. Falando um pouquinho agora sobre o contexto histórico. O naturalismo surgiu num momento de grandes mudanças sociais e políticas. A monarquia brasileira estava passando por uma crise e os movimentos abolicionistas e republicanos estavam ganhando mais força. Então, o país caminhava rumo ao fim da escravidão e à proclamação da República. Agora, partindo para as características principais, esse estilo literário tem como principal marco o determinismo, ou seja, os personagens são influenciados pela raça, pelo meio social em que vivem e até pela época em que estão inseridos. Agora, falando um pouquinho sobre uma crítica social, é importante que a gente lembre também que muitas das teorias usadas de naturalismo hoje em dia são ultrapassadas e preconceituosas, né? Naquelas obras, mulheres, negros e homossexuais, eles foram frequentemente retratados de forma estereotipada. Então, é importante que a gente tenha essa noção, que as ideias do naturalismo hoje em dia estão ultrapassadas, são preconceituosas. Falando agora um pouquinho sobre os principais autores. A gente tem Aloysio Azevedo, que foi autor de O Mulato, uma das principais obras do naturalismo. Tem Adolfo Caminha, com O Bom Crioulo. Raul Pompeia, com O Ateneu. Júlia Lopes de Almeida, autora de A Falência.
e Júlio Ribeiro com A Carne. Agora eu vou citar um trechinho da obra O Mulato, de Aloysio Azevedo, onde a gente pode ter um exemplo bem marcante das características do naturalismo. Era um tipo completo da raça africana. Beiços grossos, nariz chato, cabelos carapinhados, pele retinta, olhos vivos, buliçosos, vagos e inquietos, como os de um animal espantado. Tinha no rosto certo ar covarde e submisso de quem foi muito acacheirado e familiarizado com a pancada. Nesse trecho, a gente percebe algumas características bem fortes e marcantes do naturalismo, como, por exemplo, tem uma descrição física detalhada e bem crua, que é uma marca naturalista. Também tem um determinismo racial, o personagem ele é definido pela raça e pelos traços físicos herdados. Tem uma animalização, quando ele diz o trecho, os olhos como os de um animal espantado, ele compara o ser humano a um animal, sugerindo inferioridade, submissão e até instinto. E tem também uma crítica social velada, porque quando ele fala se é acacheirado, acostumado à pancada, ele fala que ele dá uma ideia que o ambiente molda o comportamento do indivíduo e as suas ações. É isso. Esse foi um resumo das ideias de naturalismo no Brasil e obrigada por assistir. Hoje eu vou falar sobre o parnasianismo brasileiro, um movimento literário que surgiu no final do século XIX. Ele surgiu como uma reação ao sentimento romântico, buscando a poesia mais racional, equilibrada e voltada para a forma perfeita. Enquanto o realismo e o naturalismo se desenvolvem na prosa, o parnasianismo foi um movimento correspondente na poesia. Ou seja, eles coexistiram no mesmo período histórico, mas com estilos diferentes. Os realistas e naturalistas mostravam a realidade social e os parnasianos se ocupavam com a beleza da arte em si. O parnasianismo nasceu na França e chegou ao Brasil por volta de 1882, com a publicação do livro Fanfarras, de Teófilo Dias, que marcou o início desse estilo em nosso país. Os poetas defendiam a ideia da arte pela arte, ou seja, a arte não precisava ter um propósito moral ou sentimental. Ela devia ser bela por si mesma. As principais características do movimento estão o rigor formal, o uso de rimas ricas, o vocabulário rebuscado e o gosto por temas da mitologia e da cultura clássica. A poesia parnasiana é marcada por impessoalidade e pelo cuidado extremo com as estruturas dos versos. No Brasil, os principais representantes foram Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, conhecidos como a Trindade Parnasiana. Cada um contribuiu de uma forma única. Bilac com a musicalidade dos versos, Alberto com a descrição detalhada da natureza e dos objetos, e Raimundo com um tom mais reflexivo e filosófico. O parnasianismo foi muito importante porque consolidou a poesia como uma forma de arte técnica e refinada, influenciando gerações seguintes de escritores. Para encerrar, eu vou fazer a recitação de um poema deste período, que representa bem a perfeição e a beleza da poesia parnasiana. O poema que eu vou ler a seguir é de Olavo Bilac, está presente no livro Via Láctea. Ao coração que sofre. Ao coração que sofre, separado do teu, no exílio em que a chorar me vejo, não basta o afeto simples e sagrado, com quem das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado, nem só desejo teu amor. Desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo. E as justas ambições que me consomem não me envergonham, pois maior baixeza não há que a terra pelo céu trocar. E mais eleva o coração de um homem, ser de homem sempre e, na maior pureza, ficar na terra e humanamente amar. Entendemos os três importantes movimentos: o realismo com a sua crítica social e psicológica, o naturalismo com seu enfoque determinista e biológico e o parnasianismo, que é a sua valorização da forma e da arte pela arte. Diante do exposto, a literatura brasileira do século XIX foi palco de uma intensa ruptura estética com ideais românticos, culminando a ascensão de correntes que buscavam uma visão objetiva, científica e racional da realidade.